Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre ganho de massa muscular. Quais alimentos você precisa consumir em sua dieta para conseguir ganhar massa muscular de forma saudável e natural? Qual é o segredo? Eu vou revelar tudo nesse vídeo para que você aprenda de uma vez. Primeiro, começando entendendo a importância da massa muscular na nossa saúde. Se você ainda não sabe, eu vou citar aqui alguns benefícios e depois eu vou falar dos alimentos, mas primeiro você precisa entender a importância. A massa muscular não é relacionada apenas à estética. Então, se você é mulher que está em processo de emagrecimento, está fazendo exercício, digo mulheres porque a maioria tem medo de ganhar muita massa muscular e ficar com aspecto masculinizado. E já adianto, isso é muito difícil com hormônios naturais que vocês já produzem. Então treinem musculação sem medo, principalmente superiores, tá? Envolve muita saúde a musculação. Alguns estudos mostram que o exercício de força melhora, principalmente a musculação, melhora a massa cinzenta do nosso cérebro, que está relacionado também à prevenção de doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson e melhora a memória. Então a musculação, esse benefício é tanto em homens quanto mulheres. A importância da saúde, além de diminuir risco de lesões ao longo da vida, ao passar da idade, que é comum nos idosos, muita fratura por fraqueza e perda de massa muscular. E a musculação, a musculatura, quando você tem o músculo desenvolvido, também diminui a resistência à insulina, que está relacionada à prevenção de diabetes tipo 2. Em primeiro lugar, antes de estética, de verão, de corpo bonito, é saúde. Se você não gosta de musculação, outro ponto já revelando um dos pilares importantes para o ganho de massa muscular. Você precisa estar com o exercício alinhado para este objetivo. Então a musculação é a única modalidade voltada 100% para o ganho de massa muscular e fortalecimento. Já no CrossFit não é uma modalidade para isso. Então se você treina somente CrossFit, você consegue ter ganho de massa muscular, mas não com um potencial máximo como, por exemplo, na musculação. Se você treina, por exemplo, só funcional ou só CrossFit, aconselho colocar em sua rotina de treino pelo menos 2 ou 3 dias de musculação para conseguir equilibrar se o seu objetivo for ganho de massa muscular ou melhora de algum ponto específico, algum músculo que você queira desenvolver em maior quantidade. Por exemplo, muitas mulheres querem desenvolver o glúteo, alguns homens peitoral, e esses exercícios como CrossFit funcional não tem um volume equalizado para este grupo muscular. Isso você consegue somente na musculação. Então vamos lá, vou começar a revelar aqui quais alimentos você deve consumir em sua rotina para conseguir ter bons ganhos. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa que se você não fizer, você vai perder massa muscular, que é não se inscrevendo no meu canal. Se você não se inscrever, você vai perder todos os conteúdos que vem por aí, conteúdos relacionados a ganho de massa muscular e emagrecimento. Então, por favor, se inscreva no canal, que você vai me deixar muito feliz e vai fazer com que o conteúdo também chegue até outras pessoas. Então se inscreva. Vamos lá, começando pelos alimentos. Um dos alimentos principais, o macronutriente principal por desenvolver a musculatura, cicatrizar o músculo, fazer com que ele cresça, é a proteína. E quais alimentos são fontes de proteína? Proteínas de origem animal primeiro, tá? Frango, carne, ovos, peixes, leites, derivados como queijos e iogurtes e, por exemplo, o whey protein, que é extraído do soro do leite. E também tem proteínas que são de origem vegetal, como por exemplo soja, grão de bico, o próprio feijão. Uma combinação de arroz e feijão é rica em proteína de origem vegetal, que por sinal pouca gente sabe disso. As proteínas de origem vegetal também devem ser contabilizadas em um processo de ganho de massa muscular. Porém, já vou ressaltar aqui, algumas pessoas se preocupam só com a proteína e esquecem do carboidrato. Pensam assim: bom, já que para ganhar massa muscular precisa comer proteína, eu vou comer mais proteína do que o carboidrato para ganhar mais massa muscular. Errado. Se você fizer isso, você pode ter um desperdício de proteína, porque o seu corpo absorve toda a proteína que você ingere mesmo em excesso. Porém,
não aproveita toda essa proteína. Uma boa quantia de proteína também depende da ingestão de carboidrato, mas vou dar um número aqui para você entender. Fica na faixa de 1,5 gramas a 2 gramas de proteína por quilo corporal. O que significa essa conta? O que significa isso? Você pega, por exemplo, um indivíduo de 100 quilos, vou simular aqui um cálculo de proteína e faz 2 gramas vezes 100 quilos, são 200 gramas de proteína no dia. Aí você pode pensar, poxa, é fácil, 200 gramas de frango no dia eu já atinjo a quantidade que eu preciso. Errado, são 200 gramas do macronutriente e não do alimento em si. Olha só, 100 gramas de frango contém apenas 28 gramas de proteína. Para atingir 200 gramas de proteína, você precisaria de quase 1 quilo de frango no dia. E não é uma regra, calma, você pode pensar que é muito. Nem todo mundo precisa de 2 gramas de proteína no dia. Se você inicialmente está com uma dieta muito baixa em proteína, comendo aproximadamente 0,5 gramas de proteína por quilo corporal, por exemplo, que é muito comum, você não precisa dar um salto do que você está comendo de 0,5 para 2 gramas de uma vez. Você pode ir progredindo. Então, no próximo mês, se você está comendo muito pouco, de 0,5, você pode passar para 0,8 ou 1 grama de proteína ou 1,2 gramas de proteína, que já vai ser o dobro. Se você der um salto muito grande, você pode não conseguir comer toda a proteína. E essa progressão já vai te fazer ganhar massa muscular. Outro ponto importante que muitos não sabem: a proteína precisa de fracionamento. O nosso corpo não absorve a proteína se ela tiver, quer dizer, ele absorve, corrigindo, porém não aproveita e não tem síntese proteica se não houver fracionamento em pelo menos 4 refeições. Então o ideal é você dividir as proteínas no dia em pelo menos 4 refeições. Por exemplo, comer proteína no café da manhã. Pode ser uma excelente opção colocar ovo de manhã, uma excelente opção para quem gosta. Quem não gosta de ovo pode usar o whey protein no lugar. Por exemplo, comendo um pão com queijo, um pouco de whey protein com leite e café, uma ótima combinação para quem não gosta de ovo de manhã. Proteína no almoço, frango, carne, ovo ou peixe. À tarde, frango, pode ser utilizado ovo também ou whey protein. E no jantar, frango, carne, ovo ou peixe. Então 4 refeições contendo proteína. Precisa desse fracionamento. Agora eu vou partir para os carboidratos, que se você não comer o carboidrato, a quantidade que precisa, aumenta a capacidade de catabolismo e você perde massa muscular. Então é aí que muita gente erra. Se preocupa demais com a proteína, esquece do carboidrato. O carboidrato precisa estar em torno de 4 a 5 gramas por quilo corporal, a quantidade, que é muito carboidrato também. Por exemplo, um indivíduo de 100 quilos, 4 gramas de carboidrato por quilo corporal, 4 vezes 100 são 400 gramas apenas de carboidrato. Só que isso não significa 400 gramas de arroz, porque 100 gramas de arroz tem apenas 28 gramas de carboidrato. Então você precisa saber adequar o quanto o seu corpo vai conseguir aproveitar de carboidrato no momento. E quais alimentos, fontes de carboidrato, são interessantes consumir no ganho de massa muscular? Você pode utilizar pão, não necessariamente precisa ser integral. Pode utilizar arroz e feijão. Não há necessidade de ficar comendo batata doce. Inclusive é inviável, se você vai ter que comer uma quantia maior de carboidrato, não há necessidade de ficar usando batata doce. Use macarrão, arroz e feijão, são carboidratos que você consegue comer uma quantia maior e também são muito nutritivos. Se você gosta de batata doce, sem problema. A aveia é um excelente alimento também, por ser rico em fibras, vitaminas, minerais, magnésio, e também tem um pouco de proteína na aveia. Então esses são alguns carboidratos que você pode utilizar. Eu, por exemplo, vou listar rapidamente aqui os alimentos que eu uso fontes de carboidrato. Café da manhã eu uso pão branco, pão francês, que não tem problema consumir. Almoço, arroz e feijão. À tarde eu uso pão novamente, que não tem problema consumir pão 2 vezes no dia. Ou eu uso aveia à tarde e no jantar arroz e feijão e aveia antes de dormir. Então são basicamente as fontes de carboidrato que eu utilizo em maior quantidade. E mais importante ainda do que esses pontos que eu enfatizei, que se você não fizer isso que eu vou falar agora, como eu sempre deixo às vezes o melhor para o final. Se você não estiver em superávit calórico, você não vai ganhar massa muscular. O que seria isso? Vou dar um exemplo. Se o seu corpo gasta
2.000 calorias por dia para manter as funções fisiológicas. Então, o gasto energético total, que não é o gasto basal que muita gente acha, é 2.000 calorias. Você precisa ingerir calorias acima do seu gasto energético. Quanto? Aí pode ser dosado de acordo com a necessidade de cada um e pode também ser progredida e também pode ser um processo de progressão de aumento de superávit. Por exemplo, você pode começar ingerindo 300 calorias acima do seu gasto energético e analisar se teve muito ganho de gordura ou não. Depois pode colocar 500 calorias de superávit no próximo mês, subindo um pouquinho as calorias. E deixando claro que se você fizer um superávit com alimentos, se você pensar assim, bom, já que eu preciso ingerir mais calorias, vou colocar uma caloria aqui, outra ali de Big Mac, um lanchinho, um sorvete, posso extrapolar no doce. Você vai ter prejuízo, pode ter prejuízo na saúde e pode ter prejuízo em relação à composição corporal. Você pode ganhar mais gordura também, porque são alimentos de baixa densidade nutricional. Então não adianta flexibilizar muito, querer fazer bagunça na alimentação. Pode ter um docinho ou outro em baixa quantidade dentro de um contexto saudável, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Não é dieta flexível, muito flexível. Tem que ter a flexibilidade dentro também do que é saudável. E não menos importante, o consumo de frutas, legumes, verduras, vegetais. São ricos em antioxidantes, polifenóis, fitoquímicos, que tem impacto na prevenção de perda de massa muscular. Olha que interessante, muita gente negligencia o consumo de frutas, legumes e verduras pensando assim: já que eu vou estar no processo de ganho de massa, eu não preciso comer esses alimentos. É mais para quem quer emagrecer. Errado. E é aí que você se prejudica e prejudica também a sua saúde, principalmente intestinal. Então, esses foram os pontos importantes para o ganho de massa muscular. E tem mais um, que eu diria talvez o mais importante, que é o sono. Se você não dormir direito, esquece massa muscular. Vai para o ralo e você pode ainda ganhar mais gordura. O sono é tão importante quanto os outros pilares, mas eu diria que o mais importante, porque é durante o sono que você produz hormônios anabólicos que promovem ganho de massa muscular, como testosterona e GH, por exemplo. Então você precisa dormir no mínimo 7 horas por noite, tendo uma boa qualidade de sono. Então evite luz antes de dormir, estímulos, TV, muita coisa que estimula a sua retina através de luz, que você pode ter o sono prejudicado. Então durma bem, que você consegue ganhar massa muscular. Manter uma boa hidratação de 35 a 45 ml por quilo corporal. Faz a continha, 35 vezes o seu peso é a quantia de água mínima que você precisa no dia. Seus músculos precisam de água também. Sobre suplementos para ganhar massa muscular, os dois que mais funcionam, whey e creatina. Creatina de 3 a 5 gramas por dia, todos os dias, mesmo nos dias que não treinar, qualquer pessoa pode usar. E whey protein não há necessidade de ser no pós-treino. Se no pós-treino você quiser comer arroz, feijão e frango, usar a proteína animal sólida terá o mesmo efeito do whey protein. Pouca gente sabia disso. Você pode deixar para usar o whey em horários que você não consegue comer proteína. Como, por exemplo, você está à tarde no trabalho e não consegue comer um ovo ou frango, você pode usar o whey protein como opção de proteína. Então, esse vídeo espero que tenha te ajudado a entender como ganhar massa muscular de forma natural, tudo sobre ganho de massa muscular. E se esse conteúdo te ajudou, se agregou em sua vida, deixa o seu like e comenta aqui se você também ficou com alguma dúvida. E encaminhe o vídeo para quem precisa desse conteúdo. Valeu e até a próxima!